15. Lopin voou alto, com Rua ao seu lado, observando a ilha. Daqui de cima parecia tão pequeno. A cidade tinha um formato curioso, como uma flor com pétalas radiantes. O resto da ilha era chata. Uma grande praia longa. Nada se movia. Nada parecia suspeito. O que ele imaginou que era como um lugar suspeito agiria. Voltou ao resto do grupo, onde Rushu estava fazendo um esboço de alguns dos prédios aqui nos arredores da cidade. Eles estavam cobertos de creme, dando a eles aquela aparência familiar derretida que ele associava a coisas antigas. De lá de cima, ele disse, tudo parece apenas pedras. Por que você acha que tem creme aqui, mas não na praia? Imagino, ela disse ainda esboçando, que parte disso já estava coberta de creme quando as grandes tormentas pararam de alcançar esta ilha. A carapaça e as gemas de coração na praia são certamente antigas, mas devem ser mais novas do que essas ruínas. O que ele confundiu com paredes quando se aproximou pela primeira vez era na verdade uma linha de prédios. Casas, talvez. Elas eram uniformes e grupos delas formavam as pontas das pétalas de flores que ele tinha visto de cima. Roxo terminou seu esboço e então virou para outra página de seu caderno, uma que continha algum tipo de mapa. Ei, disse Lopin, isso parece exatamente com a cidade. Um mapa antigo de Aquiná, ela explicou. Eu esperava usá-lo para provar conclusivamente que este é o mesmo lugar. Você parece ter feito isso por mim. Fico feliz em ajudar, disse Lopin. Com o seu esquadrão de 8 homens empunhando lanças, eles se moveram para dentro, passando pelos edifícios cobertos de vegetação e entrando no coração da cidade. Aqui, todos os telhados caíram, deixando pilares e alguns restos de paredes. Estava coberto com creme suficiente para fazer as ruínas parecerem estar afundando no chão, mas não o suficiente para transformá-las em pedaços. O resultado deu ao lugar um molde quase podre, lembrando do lixo que ele encontraria nos abismos que ele encontrava nos abismos com a Ponte 4. Esses eram os ossos, os galhos quebrados e a carne murcha de uma cidade outrora grandiosa. É menor do que eu imaginava, disse Lopin, virando-se e usando sua lança para gesticular em direção ao extremo da cidade. Eu poderia atravessar o lugar inteiro em, claro, menos tempo do que Punho leva para arrumar o cabelo antes de sairmos para dançar. As cidades mais antigas ficavam todas ali, disse Rochou. Era mais difícil para os antigos construir quebra-ventos e aquedutos, e eles não tinham grandes operações comerciais para reabastecer as cidades com alimentos. Então, tudo era construído em uma escala muito menor. Lopin se virou em um círculo, sentindo como se aqueles prédios quebrados fossem crânios, com órbitas oculares afundadas como janelas, todos pingando creme endurecido. Ruxo mandou os marinheiros procurarem alguns deles e ele estremeceu. Por que ele estava tão nervoso com esse lugar? Eu não sei se encontraremos algo útil aqui, Ruxo, ele disse, examinando ao redor. O lugar é menos ruínas do que escombros. O fato de existir em um estado tão inalterado é monumentalmente importante, Lopin, disse Ruxo. Será de grande interesse para arqueólogos e historiadores. Quanto mais aprendemos sobre a recriação, mais percebemos que nossa compreensão do passado é dolorosamente incompleta. Suponho, Lopin disse enquanto segurava seu pequeno mapa. Alguma ideia de onde ficaria o Sacro Portal? Bem, o lugar ideal seria no centro da cidade para acesso equilátero, disse Rujo. Ou isso, ou mais próximo das docas para conveniência comercial. Infelizmente, a julgar pelos 3 em Azimir, Colinar e Cidade de Tailém, os Sacro Portais não foram colocados de forma ideal. Em vez disso, todos os 3 estão dentro do acesso conveniente da classe dominante.
Luminosos olhos claros, Lopin murmurou. Sempre tomando coisas mais difíceis. Sempre tornando as coisas mais difíceis para nós, gente comum. Nós, pessoas comuns? Ela perguntou. Você é um cavaleiro radiante. O mais comum. Você sempre me diz o quão incomum você é, Lopin. É apenas uma contradição se você pensar sobre isso. Eu não tenho resposta para isso. Viu? Você já está entendendo. Então, onde estariam os ricos nesta cidade? Meu palpite é que aqueles pedaços maiores ali. Os sacroportais tendem a ficar em grandes plataformas e aquela seção parece ser mais alta do que os arredores. Eles começaram a caminhar em direção às ruínas que ela havia indicado. Enquanto o faziam, Lopin se viu segurando sua lança firmemente, olhando por cima do ombro. E tempestades. Não era só ele que estava nervoso. Havia algo enervante naquele lugar. Com aquelas nuvens no alto, a névoa distante, a quietude. Era, claro, um mausoléu, mas em vez de ser para reis ou algo assim, era para um povo inteiro. Esta cidade já foi uma capital vibrante, um centro de comércio. Não eram simplesmente ruínas. Eram ruínas solitárias, sempre nubladas e nunca vendo sol, mas também nunca vendo vento, vendo chuva ou tempestade. Foi por isso que o carregador de ruins trabalhou tanto para mantê-los longe, para evitar que perturbassem o sono do lugar. O Lopin tinha ouvido muitas das histórias de rochas sobre espíritos e deuses. De qualquer forma, ele quase pulou todo o caminho até os salões quando alguém apareceu na esquina. Lopin gritou e sugou-los as tempestades, então se sentiu tolo. Era apenas Pluve, um dos marinheiros. Mensagem para a ardente Ruchu, ele disse, da Hebsk. Ruchu pegou o bilhete e leu enquanto Lopin examinava as ruínas novamente. Ele avistou todos os 8 marinheiros e uma parte dele ficou surpresa que um deles não tivesse desaparecido misteriosamente. Ele deveria dizer a eles para ficarem juntos, só por precaução. Curioso, disse Ruchu, guardando o bilhete. O que ela diz? É um aviso, disse Ruchu. Ela acha que tudo sobre esse lugar é muito esperado, muito perfeito. Uma abertura nas pedras levando a uma praia de desembarque perfeita, com pedras preciosas espalhadas ao redor para serem pegas. Suponho que até mesmo essas ruínas são exatamente como as que eu imaginei. Então, o que significa? Perguntou Lopin. Não tenho certeza. Você, por acaso, pegou alguma dessas pedras preciosas na praia? Lopin procurou no bolso a pequena gema coração que havia pegado. Peguei um, ele disse. Eu ia perguntar o que você achava sobre não haver creme nele, mas me distraí. Ela o tirou dos dedos dele, pegou uma lupa de joalheiro e começou a inspecioná-la. Você carrega um desses no seu bolso? Perguntou Lopin. Não é todo mundo? Ela disse distraidamente. Não posso ter certeza, pois não sou um especialista, mas... Lopin, acho que isso é falso. Quartzo, não acho um diamante. Ele franziu a testa pegando de volta. Quartzo não conseguia segurar a luz das tempestades e ele poderia ser feito por um transmutador. Você acha que todos podem ser falsos? É possível. Lopin deu um suspiro poderoso. E assim minha grande fortuna evapora como a beleza de um homem nas margens desgastadas pelo tempo. Como naquela vez em que eu, claro, quase tive um bichinho de estimação abissal que iria... Sim, você me disse Rochu. 6 vezes. Mas eu tenho uma piada nova, disse Lopin. Para o final da história, vou dizer,
E é por isso que deixei que ele comesse meu braço. Engraçado, não é? Bem, vai ser, eventualmente. Ele jogou a falsa gema coração para o alto e a pegou novamente. Então, por que fazer isso? Por que fazer esse lugar parecer tão rico? Estou me perguntando a mesma coisa, disse Rochua. Queriam nos impressionar, talvez? Disse Lopin. Talvez eles pensassem que ficaríamos tão distraídos com as riquezas que ficaríamos atordoados e confusos. Eles não sabiam que estou acostumado a essas visões incríveis, pois vivencio algo ainda mais impressionante a cada manhã depois que acordo. É mesmo? Quando me olho no espelho. E você se pergunta por que ainda está solteiro. Ah, não me pergunto, disse ele. Estou plenamente ciente de que muito de mim é difícil para qualquer mulher lidar. Minha majestade as confunde. É a única explicação para o porquê de elas frequentemente fugirem. Ele deu um sorriso. Surpreendentemente, ela sorriu de volta. Normalmente as pessoas jogavam coisas nele quando ele dizia frases como essas. Ela o levou pelo resto do caminho até a parte elevada da cidade, que parecia uma plataforma de um sacro portal. Apontou para uma estrutura próxima que parecia um palácio. Se isto é como Colinar, ela disse, então... Eles se viraram e caminharam até uma estrutura solitária, uma das poucas que ainda tinha um teto, perto do centro da plataforma elevada. Lá dentro, eles encontraram o que estavam procurando, mais ou menos. Obviamente, esta já havia sido uma câmara do Sacro Portal. Ela tinha os restos do mesmo mural no chão que o de outras cidades, mas o mecanismo havia quebrado ou deteriorado. Não havia lugar para colocar uma espada fractal ou nenhuma maneira de gerá-la. A estrutura havia sido destruída pelos elementos. Tudo o que restava era poeira e pedaços de metal corroídos. Lupin franziu a testa, pegando algumas delas e sentindo-as com o polegar. Ele olhou para o Ruchu, que estava com as mãos nos quadris, a testa enrugada em pensamento. Algo naquele lugar parecia errado. Como se tivesse ficado preso na garganta enquanto ele tentava engolir. E ele não conseguia engolir. Tossiu de volta. Isso também é falso, não é? Ele disse. O que te faz dizer isso? Ruchu perguntou. Bem, o sacro portal nas planícies quebradas ficou lá, claro, por milhares de anos, e ainda funcionava quando o encontramos. Este lugar está melhor preservado, mas aqui o mecanismo do sacro portal se desintegrou? Concordo, ela disse. Eu poderia ter comprado, mas aquelas pedras preciosas... E então encontrar isso perto do palácio, como em Colinar? É muito óbvio. Então, onde está o verdadeiro? Perguntou Lupin. Vá buscar os marinheiros, ela disse. Veja se eles conseguem localizar um conjunto de escadas ou um alçapão, ou qualquer coisa nesses escombros que nos deixasse descer. Isso parecia estranho para Lupin. As pessoas não costumavam construir andares mais baixos, já que os portões tendiam a encher de água. Ainda assim, Ruchu era esperta, então ele colocou sua lança no ombro e saiu para fazer o que ela pediu. Ele reuniu os marinheiros e os fez e os separou em pares para começarem a procurar por degraus. Ele não conseguia afastar aquele sentimento de injustiça enquanto eles faziam isso. E ele continuava vendo coisas no canto dos olhos, invadindo, mas este lugar o fazia pular com as sombras. Mas o Chu estava certo. Não demorou muito para que eles encontrassem uma escada escondida por alguns destroços em um dos prédios menos impressionantes nos arredores da Praça Central, nem um pouco perto do palácio. Provavelmente é um portão de tempestades, disse Lopin, seguindo Ruchu para baixo e segurando uma pedra preciosa para iluminar. Provavelmente, ela concordou. Ou, ele disse, chegando ao fundo, é apenas um beco sem saída. De fato, a escada terminava abruptamente em um muro de pedra.
Roxo tirou uma pequena bolsa do cinto que fez barulho quando ela moveu. Por que você queria que encontrássemos degraus? Perguntou Lupin. Não é incomum que cidades antigas sejam enterradas ao longo do tempo, disse ela. Crença acumula. Enquanto cidades modernas continuam a lascá-las para evitar serem engolidas, muitas cidades mais antigas foram construídas sobre ruínas submersas de antigas. Não é incomum descobrir um sítio arquitetônico ao cavar uma mina, por exemplo. Tudo bem, Lupin disse. Então eu tenho o dobro de motivos para acreditar que a cidade acima é falsa, ela disse. A verdadeira Aquiná provavelmente afundou no Crem anos atrás. Ela estendeu a mão, que brilhou de repente com uma luz feroz. A Ardente usava pedras preciosas nela, conectadas com correntes de prata. Tempestades, ele disse. Um transmutador? Sim, ela disse. Deixe-me ver se consigo lembrar como usar um desses. Você sabe como? Claro, ela disse. Os transmutadores ardentes os usam o tempo todo. Eu passei por uma fase em que estava muito interessado em me juntar a eles, até que descobri o quão chato era o trabalho deles. De qualquer forma, tampe os ouvidos e prenda a respiração. Por quê? Ele parou quando a fumaça encheu a escada, fazendo seus ouvidos zumbirem com uma pressão repentina, como se ele tivesse mergulhado no fundo do oceano. Ele gritou, então tossiu. Então inalou um pouco de luz das tempestades. À sua frente, o muro de pedra havia desaparecido. Roxo estava limpando a fuligem do rosto com um pano e sorrindo. Você é louca, ele disse a ela. Bem, eu suspeitava que se um sacro portal estivesse aqui em Aquiná, nós teríamos que cortar a pedra para chegar até ela. Eu não esperava que esta área fosse subterrânea, mas que seria coberta como nas planícies quebradas. De qualquer forma, pedi que Navani me enviasse com uma espada fractal ou um transmutador para passar. Infelizmente, ela escolheu a opção menos emocionante. Eu gosto de estar certo, no entanto. Isso faz meu estômago revirar. Lupin se aproximou dela, segurando sua pedra preciosa para revelar o que ela abriu. Uma caverna subterrânea, um tanto rasa, talvez 12 pés de altura e muito larga, como um platô. Tempestades, disse Lupin. O sacro portal está aqui embaixo. Deve ter sido necessário um esforço extraordinário para ocultá-lo, disse Roxo. Quem fez isso poderia simplesmente ter enterrado, mas eles queriam deixá-lo funcional. Então eles construíram uma sala ao redor dele, e então deixaram o creme acumular ao longo dos anos. Mas por quê? Perguntou Lupin, entrando no local, apertando os olhos. Sua luz mal revelava o prédio de controle no centro. Sim, este era realmente um sacro portal. Por que ocultá-lo e depois ter todo esse trabalho para construir prédios falsos? Obviamente, disse Roxo. Eles esperavam que encontrássemos o falso e depois fôssemos embora, assumindo que o sacro portal estava perdido. Lupin parou no lugar, as palavras afundando. Essa ideia ele engoliria, mas tinha um gosto horrível. Isso era como um sistema de segurança, ele sussurrou. Então, se alguém chegasse à ilha, não encontraria nada útil. Mas nós o superamos, disse Roxo. Vou ter que lembrar de agradecer a luminosa Rins por sua nota oportuna. Roxo, Lupin interrompeu, segurando a pedra preciosa que Rui lhe dera. Ela não estava piscando. Você é uma gênia. Claramente. Mas você também é uma idiota tempestuosa. Reúna os marinheiros e fique aqui e tente não ser morta. Com isso, ele voltou correndo escada acima, sugando luz das tempestades. Ele voou imediatamente saindo da cidade e indo em direção à praia. Quem quer que estivesse vigiando este lugar, fizeram de tudo para impedi-los de chegar.
Mas uma vez que o plano havia sido frustrado, eles provavelmente estavam dispostos a deixar a expedição reunir falsas gemas coração e navegar para longe, contanto que eles não encontrassem o verdadeiro segredo da ilha. Mas ele e Rochu fizeram exatamente isso, o que significava que todo o grupo estava em sério perigo. Mesmo que a pedra preciosa de Rui não estivesse piscando, ele precisava chegar aos outros rapidamente. Ele ficou feliz por seus instintos, porque quando chegou à praia, encontrou Rui sendo devorado por um monstro. E esse não era o tipo de evento que um primo deveria perder. A primeira pista de Rins veio com um som curioso. Um clique, como um carapaça se movendo. Ela estava esperando um barco a remo retornar para levá-la para se juntar à equipe da costa. Queria inspecionar os restos da grande carapaça ali, ver se conseguia localizar algo que lhe desse uma pista sobre como ajudar Shirishiri. Agora, ela se virou em seu assento no tombadilho e olhou em direção ao som estranho. Shirishiri havia retornado? Mas não. O som que ela estava ouvindo era alto demais para ser feito por alguém, por alguma criatura. Era o som de centenas de pernas se movendo ao mesmo tempo. O que ela viu na água a fez sentir como se estivesse sendo atingida por um raio. Centenas de kremlins, crustáceos menores que o punho de uma pessoa, estavam rastejando para fora do oceano e subindo pela lateral do navio. E cada um parecia carregar um pedaço de carne. Ela até avistou um com um globo ocular nas costas. Essas coisas tinham dilacerado uma pessoa? Eles eram comedores de carniça? Algo pior? Ela gritou, mas fez uma fração tarde demais para ajudar, pois um grito ecoou pelo convés do navio. Marinheiros de vigia gritaram enquanto a água ao redor do vaga-vela fervia, cuspindo milhares de cremes semelhantes, estalando, chiando e se arrastando enquanto eles subiam em enxame pelas laterais do navio. Esprenos de medo se reuniam aos pés de Rins. Nunca antes ela se sentiu mais presa por sua incapacidade de andar. Cord murmurou algo no idioma dos picos e recuou. Rins, no entanto, teve que se desamarrar antes que pudesse escapar. Ela era muito lenta. Seus dedos trêmulos não pareciam funcionar enquanto ela lutava com as fivelas. Os estranhos kremlins inundaram o lado. Ela finalmente conseguiu desatar o cinto, mas a essa altura as coisas estavam se aglomerando ao redor dela. Ela não podia cair no convés e rastejar para longe. Seria atropelada. Em vez disso, ela tentou se puxar mais para cima no assento. No entanto, em vez de subirem por suas pernas e atacá-la, alguns dos kremlins se juntaram no convés próximo. Então, em uma exibição bizarra, eles começaram a se encaixar. Como pessoas dando as mãos e formando uma fila, os kremlins entrelaçaram suas pernas se contorcendo, colocando suas costas para fora. Pedaços de carne e pele neles se encaixaram como peças de um quebra-cabeça. Pés semelhantes a humanos se formaram, depois pernas. Kremlins rastejaram para cima, juntando-se a uma pilha contorcida que se tornou um torso. Então, finalmente, a figura completa de um homem nu, sem genitais. A cabeça veio por último, olhos saltando no lugar enquanto kremlins se espremiam dentro do crânio. Linhas de tatuagens escondiam as costuras na pele. Por um momento, a aparência disso foi nauseante. O estômago da figura pulsava com as criaturas se movendo dentro. Caroço se contraiu nos braços, a pele das pernas se abriu como se tivesse sido cortada, revelando os insetóides horrorosos dentro. Então tudo pareceu se apertar e se acalmar, e pareceu humano. Uma semelhança quase perfeita, embora as linhas no estômago e nas coxas fossem muito mais visíveis do que nas mãos e no rosto. Olá, Rins, Nick lhe disse. Ele sorriu e seu rosto se enrugou ao longo das linhas, que ela agora sabia que não eram apenas rugas, mas cortes na pele.
Sua expedição, infelizmente, provou ser muito persistente. Tempestades. Nikley não era um homem ou um esvaziador. Ele era algo pior. Um dos deuses das histórias de Cord, um monstro dos contos de Jasna. Uma abominação feita de centenas de pequenos pedaços fingindo ser uma única entidade. Cord colocou a mão no ombro de Rins, fazendo-a pular, e então deu um passo à frente deliberadamente para se posicionar entre Nikley e Rins. A mulher dos picos falou em sua linguagem musical e a criatura, notavelmente, respondeu da mesma forma. Cord? Rins sussurrou, tremendo. O que está acontecendo? Eu não percebi, Cord sussurrou em Vedeno. Os deuses que não dormem. Eles podem aparecer como pessoas. Você sabe lutar contra um? Eu disse a você. Você não pode, Cord disse. Lunu Anak. Ele é o deus trapaceiro, avisado sobre eles na época da minha avó, quando ela era a vigia da piscina. Não esperamos encontrar um dos dotados de visão nesta viagem, disse Nikley em Vedeno. Você guardou por muito tempo a perpendicularidade de cultura. É lamentável que você tenha se juntado a esta expedição. Não matamos seu povo levianamente. Hualinan Lunanaquilo. Alguns dos outros enxames formaram indivíduos semelhantes no convés, embora vários permanecessem em massas correndo. A capitã reuniu os 10 marinheiros restantes, mas eles foram rapidamente cercados pelas estranhas criaturas. Tempestades. Os homens tinham agarrado lanças, mas como você luta contra algo assim? Um homem esfaqueou uma criatura que se aproximava e a lança atravessou o corpo. Então cremlins começaram a sair da cavidade do corpo ao longo do comprimento da lança. Pare com isso, Rins disse, encontrando sua voz. Nikley, deixe-nos negociar. Por favor, me diga o que você quer. Toda a oportunidade de negociação passou, Nikley disse suavemente, desviando o olhar. Um gesto de vergonha muito humano. Você ignorou meus avisos e seus amigos na ilha não morderam a isca que oferecemos a eles. Essa era a sua última chance de escapar em segurança, e alguns de nós lutamos muito para lhe dar essa chance. Mas você é persistente, como eu disse. Alguns de nós sabíamos que chegaria a isso. Alguns que são menos idealistas do que eu. Por favor, Rins, sinto muito. Eu realmente gostei muito do nosso tempo juntos. Mas a própria Cosmere está em jogo. Algumas mortes agora, por mais lamentáveis que sejam, evitarão uma catástrofe. Cord gritou algo para Nikley no idioma dos picos e ele retrucou, parecendo bravo. Então se virou para gritar para os outros no convés. Aquilo foi uma distração, Cord sussurrou para Rins virando-se. Esteja pronta. Segure a respiração. Segurar a respiração. Rins gritou quando Cord agarrou pela cintura. A mulher alta levantou Rins sobre o ombro, pulou na cadeira e então os lançou sobre a lateral do navio em direção às águas escuras além.